Vamos lá. Nesse primeiro, eu vou mostrar para vocês o que o autor do texto fez, tá? Esses aqui são textos de nota 1000. E aí você vê em qual medida você chegou próximo, e eu também quero comentar se eu não gostar de algum tópico frasal. Porque lembra, a gente não tem textos perfeitos, nem sempre temos textos perfeitos no Enem. O tópico frasal do primeiro é assim: além disso, é válido destacar que o imaginário social cria uma configuração configuração propícia para a permanência. Ah, Bruno, eu faço mais simples do que isso. Tudo bem, esse aqui é um dos tópicos frasais mais filosóficos que eu já vi, em termos de organização do argumento, a linguagem, a permanência dos entraves a esse grupo étnico-racial. Eu gosto, acho elegante. Mas o aluno, por exemplo, que falou sobre racismo já no tópico frasal, para mim é melhor do que esse. Alguém fez assim? Já meteu logo um racismo no tópico frasal? Essa ideia de imaginário popular é boa, muito boa. A ideia de imaginário social é boa. A ideia da persistência, da permanência, muito boa também. Mas eu acho que poderia ter entregado o racismo. Então, nesse sentido, eu colocaria, além disso, é válido destacar que o imaginário social cria uma configuração propícia para a permanência do racismo praticado contra esses grupos. Então, só mudaria isso. Só o finalzinho. Permanência do racismo praticado contra. Pronto. E continua normal. Contra esse grupo étnico-racial. Fechou? Para mim, muito mais porradão, mas tá bom também. Carolzinha, tá muito bom também, né? Bora lá. Parágrafo 2. Como foi que o candidato nota 1000 fez e se a gente tem alguma coisa para mudar. Ele começou com sob outra ótica, não gosto, não gosto. E não é gosto, não. Quando eu falo não gosto, é não gosto que você use porque isso aqui é perigoso. É perigoso demais. É melhor você usar ademais, além disso. Não está errado, mas é perigoso. E só por ser perigoso a gente vai evitar, tá bom? Ademais, a compreensão acerca da importância da ancestralidade. Aí você vê aqui, ó, basicamente até agora só apresentou o tema de novo, né? Manutenção temática, que é muito bom fazer no tópico frasal, muito bom. Na formação da autoimagem, ou seja, como a pessoa se vê, e da noção, são duas coisas, da autoimagem, como a pessoa se vê, e da noção de pertencimento, então, identidade, não é isso? Quem usou a palavra identidade no tópico frasal fez bem demais também, tá? Pertencimento de cada indivíduo é imperativa. Tá.
Aí continua. Para isso, a filósofa brasileira Marilena Chauí defende a ideia de que pontos importantes aqui, pontos importantes aqui. A ancestralidade, que retoma o tema, faz a manutenção do tema, que é sobre a herança africana. A autoimagem, como eu me vejo, e como eu me vejo perante o outro, o grupo. Então, nesse caso, individual e o coletivo. Mais alguém fez por esse caminho? Mais alguém que pontuou tanto a questão individual quanto coletiva, ou não? Não precisa ser exatamente com essas palavras, entendeu? Mas essa ideia. Bom, beleza, a parte de identidade. Ok. Inclusive, eu nem falaria muito sobre essa questão do indivíduo, não. Da autoimagem. Não, já ia direto para o pertencimento, pô. Direto para pertencimento. Até porque tá aqui, ó. Não pertencimento. A ideia de autoimagem é uma decorrência do não pertencimento, né? Se bem que, não, faz sentido, pô. Não, mas é isso mesmo, ó, os humanos são culturais. Então, enquanto cultura é grupo. É. A cultura em que a pessoa está inserida. Por isso que o candidato nota 1000 falou de indivíduo e de coletivo, individual e coletivo. Essa ideia da imagem individual e da noção coletiva. Mas tudo bem, eu acho que o mais importante realmente essa noção de pertencimento. Mas fica a dica para quem não tinha notado. Esse paralelo indivíduo-coletivo é muito importante enquanto comparação, enquanto construção do argumento. Parte-se do individual para entender o coletivo. Muito bom. E o parágrafo 3, tá? Então eu não mudaria nada, a não ser o conectivo aqui do início. Só o conectivo do início eu mudaria. Todo o restante, para mim, está bem completinho, bem massa. Faltou a palavra identidade? Não exatamente, não faltou, porque aqui a ideia é autoimagem e pertencimento. Mas, óbvio, quem já foi direto para a identidade fez bem demais. Bem demais. Parágrafo 3, bora. É mais longo esse, viu? Vai demorar um pouquinho. Diante do cenário exposto, não gosto. Nem para D1, nem para D2. Se você quiser usar o diante de, é melhor você usar diante desse cenário. Puf, acabou. Ah, mas é a mesma coisa diante do cenário exposto. É porque essa palavra exposto, ela tem muita ideia de conclusão. Como é que você vai começar um desenvolvimento um concluindo? Mas é só uma questão de perigo. É só isso, galera. Só isso. Não é voz da minha cabeça, tá? É só a ideia de, porra, é perigoso. Alguém maluco vai corrigir errado. Então, o mais comum é diante desse cenário. Pronto. Joga fácil. Diante desse cenário, as políticas públicas ineficazes possibilitam a desvalorização do legado africano. Vamos lá, então. Basicamente, qual é essa tese? Negligência estatal. Caminho, tá? Campo semântico é de negligência estatal. Negligência governamental. O legado africano, uma vez, uma vez que
as políticas ineficazes, elas impedem, uma vez que elas impedem, o estabelecimento concreto de uma revisão histórica. Me fala aí no chat, alguém conseguiu fazer o parágrafo 3? Pautado em mais oportunidades. Deu tempo? Alguém conseguiu? Tá. Não, o tempo que eu dei foi muito pequeno mesmo, Júlia. Normal não ter conseguido fazer o parágrafo 3, tá? Tempo curto. Oportunidades, proteção. Olha como é gigantesco. E visibilidade. Gente, a minha letra tá horrível, porque eu tô com tendinite. A tendinite atacou. E ela dói aqui tudo, ó. Daqui até aqui. Não tá doendo no nível que dói quando tá em crise. Mas se eu não fizer uns alongamentos, vai rolar a crisezinha. Visibilidade para pessoas pretas. Isso aqui não é aluno nosso, é candidato nota 1000, certo? Mas ele fez do jeitinho que eu peço para vocês. Tópico frasal que valorize o que acontece, que é basicamente o quê? Uma tese mais contextualizada. Entregou muita coisa. Vou pontuar para mim o que é mais importante. Políticas públicas ineficazes, porque dá para saber qual é a tese. Revisão histórica, oportunidade, proteção e visibilidade. Pronto. Aí aqui, ó. Elemento A, oportunidades. Elemento B, proteção. E elemento C, visibilidade. Vamos ver se a gente encontra tudo isso no parágrafo, tá? Então, bora. Consoante o sociólogo Emile Durkheim, uma sociedade sem regras claras, sem valores e sem limites, encontra-se em estado de anomia social. Nesse sentido sociológico, esse estado anômico pode ser observado na odierna realidade brasileira, na medida em que as políticas públicas ineficientes permitem o desprezo e o desrespeito com as religiões de matriz africana. Até agora eu estou sentindo só a cobertura de B, proteção, não é isso? Políticas públicas ineficientes permitem o desprezo e desrespeito. Proteção, nesse sentido. A desassistência em áreas quilombolas e a ausência de representatividade em propagandas. Aí vem visibilidade. Aí beleza. Representatividade tem a ver com visibilidade. Com base nisso, uma mudança urgente e pragmática deve ser realizada, visando a transformação dessa conjuntura, de modo a não só valorizar a aliança africana no país, como também protegê-la. E ele reforça no final. Esse lance de oportunidades eu não vi muito, não. Aí eu tiraria isso aqui, beleza? Pautada em, já vai direto para proteção. E olha a rasura que eu fiz. Foi uma rasura para pegar tanto a palavra oportunidade quanto a vírgula. Então, por isso que eu uso os parênteses, para deixar claro que está invalidando tudo isso, certo? Está invalidando tudo. Pronto, então tirei esse elemento A, B vai virar A, proteção, e visibilidade C vai virar B. Agora está tudo fechado, tudo amarrado. Porque o problema aqui, Mariana e Júlia, seria eu entregar mais do que eu prometer mais do que eu entreguei. E ele não falou sobre oportunidades. Então, aqui eu poderia ter marcado como um erro de projeto. Não sei se eu já li esse texto em algum momento com vocês, lá no começo do ano. Mas se eu li, faz sentido, porque eu lembro sim de uma análise que a gente fez em que o autor do texto prometeu demais e não cumpriu. Então, esse é um problema.
Gosto de tópicos frasais bem elaborados, bem contextualizados, mas só entregar realmente o que você conseguiu prometer. Mariana, como foi que tu fez? Quer compartilhar com a gente? Se não quiser, tudo bem, tá? Beleza. Sim, corretíssimo. Boa observação, viu, João? Muito boa observação. Temos que repetir o mais por conta do paralelismo, né? Pautado em mais proteção e mais visibilidade. Ficaria muito bom. Paralelismo todo certinho. Top. A não ser que, sei lá, você acha que não existe visibilidade, então não precisa do mais, né? Porque você considera que não existe, então tem que existir primeiro para depois ser mais. Pode ter sido isso também, né? Né, João? Pode ter sido, o candidato pode ter pensado dessa forma. Nem tem como é que vai ser mais. Mariana fez assim, ó, o parágrafo 3, tá? Nesse contexto, nota-se que a falha estatal mediante a promoção de medidas de valorização afrodescendente gera falta de representatividade dessa importante parcela histórica. Gente, não é por nada não, mas prefiro da Mariana, tá? Prefiro da Mariana. Como não tem mais espaço, eu vou colocar aqui em cima, tá? Nesse contexto, então, ela está considerando que é desenvolvimento um. Nota-se que a falha estatal não bota mediante, tá, Mariana? Usa diante, porque o mediante é a ideia de por meio de, mas aí você tá, pelo que eu entendi, não é o por meio da promoção, é que que está diante dessa situação, né? Na verdade, a gente poderia mexer nessa estrutura, só para ficar bem mais preciso, tá? É melhor assim, ó. Nota-se que a falha estatal em promover medidas de valorização afrodescendente gera a falta de representatividade. Vai ser assim, ó. Nota-se que a falha estatal em, beleza? Olha a sintaxe. Em promover, aí eu mudei de substantivo para verbo. E aí, como eu arrisco dizer, Mariana, que isso é um modelo, né? Um modelo seu. É uma frase que você basicamente usa em todos os textos, né? Óbvio, né? Basicamente, não estou dizendo que é sempre, mas geralmente você usa essa frase, né? Então vale a pena a gente reformular agora. Em promover medidas de valorização aí, seja mais precisa também aqui, ó, da população afrodescendente. Gente, só para deixar claro, tá muito bom o texto dela, tá? A gente só tá melhorando para não pegar aquele corretor chato. Afrodescendente. Estamos só ajustando sutilezas. Gera falta de representatividade dessa importante. Não coloca parcela histórica.
porque você quer sair da história, né? Tu quer que eles sejam valorizados hoje também. Então, dessa importante parcela social, ou dessa parcela da sociedade. Gosto muito desse tópico frasal. Nesse contexto, nota-se que a falha estatal em promover medidas de valorização da população afrodescendente gera a falta de representatividade dessa importante parcela da sociedade. Pronto. Aqui tem falha estatal, que é a tese, e o problema principal, que é a representatividade. A Mariana escolheu não colocar proteção. Eu acho que proteção é importante para esse parágrafo. Não estou dizendo, Mariana, e aí óbvio que você sentiu isso também, não estou dizendo que esse parágrafo consegue convencer sobre a ideia de falta de proteção, porque não consegue, beleza? Só para deixar claro, esse texto não é bom, esse parágrafo não é bom. Esse parágrafo entrega dois potenciais muito grandes, que é proteção e representatividade, mas não explora nem a proteção, nem a representatividade. Então é um parágrafo ruim, beleza? Se a gente for pensar pela resposta da Mariana, valeria mais a pena sim valorizar representatividade do que proteção. Então tira a ideia de proteção dentro do parágrafo. Cadê proteção? Que nem tem muito, né? É. Essa ideia de proteger lá no final dava para sustentar apenas por essa ideia de respeito, tolerância, representatividade. Enfim, tu pensou certo demais, Mariana. Pensou bem demais. É isso. Não valeria a pena colocar aqui proteção no tópico frasal. Por isso que o teu tópico é melhor do que o original. Dúvida, meus amores? Dúvidas eu posso passar. Tudo ok, Julinho? Então vamos embora. Falei para vocês que esse livro seria frenético, só que é um frenesi dinâmico, bem dinâmico. São atividades curtas que dá para fazer rapidinho. A gente fez duas atividades, pô, em uma hora. E agora vamos todo mundo. Ó, a atividade da semana que vem é gostosinha, tá? Quem quiser já fazer, ó, para casa, atividade para casa. Quem quiser fazer para a próxima semana, fica à vontade, tá? Corrige os erros de coesão. Porque aí quando eu começar, tu já vai em cima. Essa aqui tá uma delícia. A gente vai ter que estudar os repertórios e aplicar nos parágrafos que já existem. Também quero ver muita estrutura aqui, trabalho de estrutura. Gramática, gostosinha, dois tópicos apenas. Aí eu vou deixar mais para junho. Maio eu não vou fazer gramática. Junho a gente faz pra caramba, tá bom? E hoje, um tema bem massa pra gente, na vibe que a gente gosta. Diferente da semana passada, que foi lixo, que vocês não gostam muito, que é meio ambiente. Hoje é violência urbana. Um tema todo atualizado. Esse mapa atualizadíssimo, dados mais recentes sobre segurança pública no Brasil. E todos, gente, isso aqui tem um errinho aqui, ó. Esse trecho aqui é daqui, viu? E esses textos motivadores também, todos muito pertinentes, muito relevantes para o debate. Quatro textos, um pouco menos do que da semana passada. Semana passada a gente teve seis, eu acho, né? Cinco. Esse eu voltei para o modelo mais Enem Roots, raiz. E o Enem Raiz entrega até quatro textos motivadores, tá? Então, bora, vamos fazer o de sempre, né? Leitura do tema, depois vocês vão para a coletânea e me entregam os caminhos da argumentação. Primeiro ponto, enfrentamento.
É preciso que essa manutenção também seja feita nos parágrafos de desenvolvimento. Não deixe isso apenas para a conclusão. Mas enfrentamento é proposta de intervenção, Bruninho. Para que eu vou colocar no desenvolvimento? Não, não, não. Enfrentamento é uma palavra do tema. E enquanto palavra do tema, tem que fazer manutenção. Como, Bruninho? Bem simples, pô. Bem simples. Aqui, ó. Falou pra caralho? Blá, 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 blá. Evidenciando, né? Colocou o repertório, já criticou pra caralho, aí vai fechar o período. Pronto. Evidenciando a necessidade. Essa é uma das formas de fazer, tá? Se fosse dentro do período, se não fosse num período novo. Evidenciando a necessidade do enfrentamento desse problema. Evidenciando a necessidade do enfrentamento do problema. Sei lá, aí vai que você falou sobre o Estado. Aí você fala, por parte das autoridades. Das autoridades competentes. Por que competentes? Que compete a elas. Não porque elas sejam competentes, mas é porque compete, ou seja, é função delas fazer isso. Competentes. É um jeito simples de fazer a manutenção desse tipo de frase, desse tipo de palavra que aparece nos termos com combate e enfrentamento. Desafios básico, galera. Causa, causa, né? Mas é óbvio que se você quiser fazer causa e consequência, super dá certo. Tese com causas. Basiquinho. E mais básico ainda é pensar sempre governo e sociedade. Governo é sempre estrutural, um problema estrutural, sei lá, falta policiamento, falta investimento, falta legislação, estrutura. E sociedade é mais comportamental, um problema mais comportamental. E aí vai mais para o caminho de quê? Preconceito, tolerância, intolerância, enfim, coisas que vocês já sabem. Não vou ficar aqui me repetindo, tá? Violência. O texto motivador vai explicar qual o caminho. Texto motivador um vai explicar muito bem qual o caminho de violência para a gente. E urbana, a gente vai pensar mais em metrópoles, certo? Se forem usar essa vibezinha específica, situar o leitor realmente na zona urbana, situa nas metrópoles ou grandes metrópoles, tá? Acho que vai ter mais impacto. Mas de certeza não pode falar sobre zona rural. Nem como comparativo, tá? Não corra risco, por favor. Metrópoles ou grandes metrópoles, é isso. A não ser também que você queira falar sobre cidades de pequeno porte, como por exemplo a gente falou muito no tema da mobilidade urbana. Aí tudo bem. Cidade de pequeno porte, mas que seja urbana. Tem que ser urbana, zona urbana, tá? Pronto, é isso. Mostrei para vocês onde é que está a resposta para a violência, como fazer a manutenção temática de enfrentamento e urbana. Agora lembrando, rapidão, muitos alunos vão ficar em dúvida se, por exemplo, âmbito familiar, ambiente familiar é zona urbana. Sim, pode ser. Ambiente familiar de zona urbana. O que acontece dentro de casa, na zona urbana, também é problema da zona urbana. E um ambiente escolar também. O que acontece no ambiente escolar que pertence à zona urbana, metrópoles ou grandes metrópoles, também é um problema de zona urbana, pô. Relaxa, tá? Tô falando isso porque tem um texto motivador que vai fazer alguns pensarem sobre família e escola. Mas é isso. Vou calar a boca agora, deixar vocês lerem com calma
toda a coletânea, pontuando teses, argumentos, intervenções e possíveis repertórios, tá bom? 10 minutos para fazer essa atividade é mais do que suficiente. Dá para entregar coisa pra caramba, certo? Então, valendo. Uma coisa muito importante. Quem quiser falar sobre repertório já de cara, é importantíssimo que me diga qual é a tese que serviria para esse repertório e qual caminho ou aspecto do repertório você usaria para defender a sua opinião. Então, não apenas o repertório, mas o repertório ligado a uma tese que vai se ligar a um ou dois argumentos nucleares. De novo, repertório, tese e argumentos para a gente evitar que seja só uma curadoria de repertórios. Acho muito complicado para o aluno iniciante que ele fique só com, sei lá, 20 repertórios, mas não sabe o que fazer com eles. Então vamos começar a adotar essa abordagem na sala, beleza? Se entregar repertório, tem que ter tese e argumentos para poder validar esse repertório. Não validar, desculpa, para tornar ele produtivo. E aí, voltei. Vamos fazer nossa análise. Texto 1. O que é violência? Diariamente ouve-se falar no termo violência, porém esse é um conceito utilizado em muitos contextos diferentes, inclusive filosófico, sociológico, antropológico, psicológico, são vários. Antes de tudo, é preciso entender o que estamos dizendo quando se fala em violência. A OMS define violência como o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. De modo geral, psicólogos definem a violência como uma questão social. Porém, a violência também é uma questão de saúde, uma vez que está associada à qualidade de vida pela necessidade de atenção e cuidados dos serviços médico-hospitalares. Vamos lá. Teve um aluno, vai complementando aí, viu, gente? Teve um aluno hoje que falou, Bruninho, esse texto motivador um já me fez pensar numa ideia sobre a força policial no Brasil, as polícias, e a força letal dela. Tem vários caminhos possíveis, tá? Não só da força letal, mas ele pontuou a força letal, então estou pontuando com vocês também, tá? A gente aprofundou de diversas formas isso em sala, e eu vou falar algumas coisas para vocês. Ponto um, a questão da polícia ser um aparelho ideológico do Estado. Como assim, Bruninho? Se o Estado é aporofóbico, a polícia automaticamente será aporofóbica também, porque ela é um aparelho ou um aparelhamento ideológico, ou seja, que mantém a ideologia, a forma de conduzir as políticas e a agenda política do Estado. Então, se o Estado é aporofóbico, polícia é aporofóbica. Se o Estado é misógino, polícia é misógina. Se o Estado é LGBTfóbico, polícia é LGBTfóbica. Se o Estado é racista, polícia é racista. E por aí vai.
Segundo ponto que surgiu lá na aula da Turma Power, e eu estou usando muito a Turma Power como referência porque hoje a galera azucrinou, no sentido bom, né? Azucrinou mesmo. Muita informação interessantíssima. O segundo ponto, e aí só lembrando, isso aqui foi dito por um filósofo. Eu não consegui lembrar muitas informações dele porque eu fiz a aula muito baseada no que os alunos diziam. Não levei uma curadoria pronta. Eu gosto muito desse tema, mas eu deixei eles mais livres. E eu gostaria de deixar vocês também mais livres. Estou falando do que eles disseram para poder incentivar vocês a conversarem no chat. E aí eu lembrei do Althusser. Não lembrei do primeiro nome dele. Eu acho que é Luiz Althusser. Provavelmente é, mas aí não sei se ele é alemão, se é dinamarquês, deve ser alemão. Então, filósofo alemão Luiz Althusser, que ele fala sobre esse aparelhamento ideológico do Estado. O segundo ponto foi sobre a criação da polícia como forma de controle social e de preservação do patrimônio da corte. Então, a criação da polícia como forma ou como instrumento de preservação e proteção do patrimônio da corte brasileira. Aí vamos lá. A polícia, então, nesse sentido, foi criada. Responda no chat para ficar bem bonitinho, tá? A criação da polícia teve como intento original a proteção dos populares, das pessoas? Não, foi da corte. Então, ela nasce com essa ideia de que o mais importante é preservar quem está no poder, proteger quem está no poder, e não a plebe. Então, é proteger a corte dos outros. Daí já começa a resenha, né? Tu já começou a entender, né? Por qual caminho a gente vai. Esses outros que mais sofrerão ao longo da história brasileira são aqueles que sempre sofreram. Bora. O terceiro ponto é a força da polícia em revoltas populares. A polícia como força de repressão, como instrumento repressivo em revoltas populares. Tu nem precisa ir lá no passado, até porque no passado não existia zona urbana, certo? Essas revoltas populares para a gente agora, nesse momento, pode ser as greves. As greves que as pessoas fazem nas ruas. Um exemplo emblemático, atualmente, quando eu falo atualmente, o quê? Século XXI, né? Atualmente, século XXI, as greves de quem? Dos professores, que geralmente sofrem com uma força repressiva descomedida, ou seja, excessiva.
Beleza, Bruninho. Tá bem interessante. E houve um quarto ponto, ligado também à polícia, que foi sobre a ditadura militar. Então, quarto ponto, ditadura militar. E aí, nesse momento, eu pedi para o aluno listar as violências, né, que foram praticadas. Aí ele falou da censura, que é uma violência mais simbólica, certo? E essa censura em três setores distintos. A censura dos artistas contra a arte, censura contra a arte, principalmente o exemplo máximo para a gente é a música, mas também o teatro sofreu, música e teatro foram os que mais sofreram. Assim, na minha cabeça, tá? Pelo que eu entendo da história, música e teatro são sempre os exemplos maiores das questões, dos livros didáticos, etc. Jornalismo e a educação. Os professores também foram perseguidos. Então, essa ideia de perseguir professor não é nova, é antiga. Essa ideia de perseguir quem quer alertar a sociedade sobre os problemas também não é nova, é antiga. E a arte também. E a arte e a educação dialogam muito nesse sentido, né? Aí outro aluno falou, mas não apenas a censura, Bruninho. Existe também a tortura e o desaparecimento de pessoas. Tortura e desaparecimento de pessoas. Aí sobre isso, nesse contexto mais de ditadura militar, nós temos a Comissão da Verdade, que vale a pena você pesquisar caso você tenha gostado desse caminho. Comissão da Verdade, que estuda e tenta buscar respostas para o que aconteceu durante a ditadura. E duas obras artísticas se impõem aqui nesse contexto. Com relação à música, a música do Caetano Veloso, Cálice, Chico Buarque, desculpa. Um clássico de, de vestibular. Todo vestibular provavelmente já cobrou essa música. E tortura e desaparecimento de pessoas. Temos um filme que ganhou o Oscar em 2025, que é Ainda Estou Aqui, filme brasileiro. Ainda Estou Aqui. É impossível nessa época você se rebelar, você dizer o que pensa, você defender o que você acha mais justo. Então, nesse sentido, violência na zona urbana. Histórica. Uma parada bem histórica, né? Aí, veja só, esse é o caminho que eu considero que nem todo mundo faria. Por isso que eu explorei mais agora, tá? A ideia da polícia como uma força letal, quatro pontos importantes sobre ela e várias referências. Fechou?
Agora eu quero saber de vocês. Essa foi a minha parte, essa foi a minha parte da curadoria. Temos outros assuntos muito importantes. Temos assuntos que envolvem família, assuntos que envolvem escola, assuntos que envolvem mobilidade urbana, assuntos que envolvem mais mulher, assuntos que envolvem mais pessoas em situação de rua, assuntos que envolvem mais a população preta e periférica. Eu quero saber de vocês, vamos. Quais ideias vocês perceberam na coletânea? Fala para mim. Hoje é o tema perfeito para vocês reciclarem temas antigos. Beleza, conceito de banalidade do mal, tá? Mas para falar de quê? Insegurança no ambiente familiar, tá? Mas o que especificamente? Júlia, o que especificamente é banal? E Mariana, o que especificamente no ambiente familiar? Que insegurança? Quem sofre mais? O que acontece? Por que acontece? Criminalização da pobreza. Topado. Sim, perfeito, Carol. A ideia de criminalizar a pobreza, tá? Mas aí quem sofre mais nessa criminalização da pobreza? Ah, pessoas pobres, populações pobres, tá? Mas como? Em que medida, em que contexto? Como isso acontece? Sobre essa insegurança no ambiente familiar, eu pensei na violência doméstica com a mulher. Perfeito, é isso mesmo. Então vamos lá. Criminalização da pobreza barra aporofobia barra preconceito, preconceito com preconceito contra as periferias. Aí nesse bolo todo, que eu não sei como é que vocês vão lidar com essas informações todas, tá? Mas é importante falar sobre isso de uma forma geral. Pobreza, aporofobia e preconceito contra periferias, que é onde você mais encontra pessoas pobres. É por essa razão, certo? Aqui você tem a violência física contra pessoas em situação de rua, física e simbólica. Vamos lá. Gente, eu fiz esse tema para vocês lembrarem de tudo o que a gente debateu até agora. Não foi aleatório ter feito assim mais aberto, mais abrangente. É para testar essa técnica de vocês, a reciclagem de temas, tá? A violência física é realmente assassinato. E aí a gente tem aquele caso emblemático do líder indígena que foi queimado vivo, porque foi confundido com um mendigo. Ele não era mendigo, foi confundido com um mendigo. Esse caso é 1990 e alguma coisa, tá? Ali, 1990. Década de 1990. Temos a violência simbólica, que é a arquitetura hostil. Arquitetura hostil. A forma como as cidades são planejadas
a forma como as cidades e os espaços urbanos são configurados para excluir populações que dependem das ruas como moradia, como lugar de moradia ou espaço de moradia. Aqui é só pegar o debate que a gente fez lá na época e tá tudo certo. Beleza? Só isso. Já foi. Verdades secretas, muito bom. Muito bom. Drogas, muito bom também. Segurança pública. Outro debate interessante. Depois eu volto para cá, quem quiser copiar. Outro debate. Então vamos lá. Isso aqui foi criminalização da pobreza, tal, tal, tal. Outro debate que surgiu aqui também. Violência contra a mulher. Violência contra a mulher. E aí, eu não sou bobo, vou reciclar tema também. Vamos reciclar tema. Hoje é dia de reciclar tema, que a gente não é bobo. Mobilidade urbana. Falamos sobre isso no tema da mobilidade urbana. Qual foi o problema da mobilidade urbana? O cerceamento, primeiro, mais importante, né? O assédio nas ruas. O assédio nas ruas e assédio e violência nas ruas e no transporte coletivo. Não que o transporte coletivo não seja rua, só estamos especificando, tá? Só estamos especificando. E no transporte coletivo. Aí vamos lá. Qual foi a nossa, a nossa análise a partir disso? O direito de vir da mulher não é igual ao do homem. O direito de vir da mulher é restrito, limitado, cerceado. Porque ela vai pensar duas vezes se vai entrar naquele transporte coletivo, se ela vai por aquele caminho que o homem vai tranquilamente. Já falamos sobre isso, lembra? A gente usou para esse caso aqui, usamos a segunda temporada de Sex Education, da série Sex Education, com a personagem Amy. O que acontece com a Amy? Ela é violentada, assediada no ônibus. Um homem se masturba e ejacula nela, na calça dela, e ela leva esse trauma durante toda a temporada. Só no final é que ela consegue se libertar desse trauma. Ah, mas não se restringe ao transporte coletivo, nas ruas também, certo? Que aí é a ideia da cultura do estupro. Cultura do estupro. E é cultura, recebe esse nome porque é um sistema, um padrão. Padrão de qual tipo de sociedade? Bora, gente, qual tipo de sociedade faz isso com as mulheres? Uma sociedade machista. Machista e patriarcal. Que vê o corpo da mulher como um corpo público.
porrada atrás de porrada, irmão. Porrada atrás de porrada. Aí, para deixar o teu avaliador mais triste, pensativo, talvez até chorando, tu pode falar sobre a violência e abuso contra crianças e adolescentes. Aí é mais pesado, tá? Abuso infantil, abuso contra crianças e adolescentes. Contra crianças e adolescentes. Aí vamos lá. Aqui seria dentro de quem mais sofre, que são as mulheres, você pontuar que as mulheres, crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, pelo mapa, pelo infográfico que a gente viu, isso acontece muito dentro da própria casa, então, o ambiente familiar da zona urbana caótico, ambiente familiar inseguro, violência doméstica. Não é só para criança e adolescente, tá? Mas nesse ponto eu estou levando para esse caminho. Eu, Bruninho. Mas não é só para criança e adolescente. Mulheres adultas também sofrem isso. É, isso também acontece no ambiente escolar. E aí aqui, no ambiente escolar, valeria a pena você pontuar que a consequência de de uma educação sexual falha ou inexistente. Educação sexual falha ou inexistente. Porque tem muita coisa que acontece no ambiente escolar, em casa também, né? Isso serviria para complementar essa ideia do ambiente familiar também, tá? Também ajuda, também auxilia no debate sobre família. Porque a escola tem esse dever de alertar a criança e adolescente sobre o que é a violência, o que é um assédio, o que é uma importunação, o que é um estupro. E aí, depois de alertada, essa criança, essa adolescente vai ficar mais atento, mais alerta à própria criança que porventura sofre algum tipo de violência e seus colegas, amigos e amigas também. Então você cria uma comunidade escolar que é mais atenta a tudo isso que acontece. Então, numa palestra, numa conversa com um psicólogo, pode-se descobrir uma série de violências que uma criança ou um adolescente sofre e que ela mesma não tem entendido que ainda que aquilo é uma violência. Tá. E aí já continuando esse debate, mas indo agora mais para dentro da escola mesmo, a gente teria o bullying, que se eu quiser jogar fácil, eu também posso usar, porque eu já debati isso. A gente debateu o bullying como um problema da evasão escolar, lembram? E aí eu não sou bobo, eu quero ganhar tempo, então eu vou usar temas reciclados, debates que eu já fiz para ganhar tempo, para ganhar agilidade. Então, bullying, uma das causas da evasão escolar.
Problema. O termo bullying suaviza os reais problemas da escola. Tá vendo como é gigante esse tema? E ele ainda é mais gigante ainda, porque a gente já debateu outros temas antes. Então, quando eu falo para vocês que existe uma lógica dos temas do 30 linhas, é sobre isso. A gente segue um padrão de tema no início, depois outro padrão de tema. Vocês estão vendo que os temas agora estão mais abrangentes do terceiro livro. O primeiro livro foi aquele de 2 meses. Depois teve um livro curtinho que foi só para abril. E agora esse livro que é mais junho. Então, o livro branco, esse de agora, Copa do Mundo, São João, ele é um livro que vem com temas um pouco mais abrangentes, para você conseguir reciclar os temas específicos que aconteceram no começo do ano, que foram específicos, mas nem tanto assim. Muitos foram específicos, mas tipo, específicos leve. Um específico do tipo, pessoas em situação de rua, mas não foi tipo, trabalho para as pessoas em situação de rua. Nada tão específico também. Mas óbvio que já foi pontuando quem sofre mais. Por quê? Porque é uma técnica muito importante para a gente. Então, os temas, eles mesmos já trazem o quem sofre mais, a especificidade, e agora mais abrangentes. Para quê? Para você testar o que você já sabe de temas passados. Meu irmão, é tudo milimétrico, pô. É um trabalho milimétrico. Então, o aluno que pula os nossos temas, ele não faz o curso por completo. Ele não faz o curso do jeito que deveria fazer. Porque pulou alguns debates, pulou alguns temas, e aí não consegue lembrar de todas essas nuances. Tudo que a gente já falou até agora, fora essa questão da polícia, já foi debatido por nós. Entende? O termo bullying suaviza os reais problemas da escola. Quais são os reais problemas da escola? Bora, me fala. Quais são os reais problemas? Misoginia, racismo, exatamente. Misoginia, racismo, gordofobia, muito bem, Carol. Gordofobia. Com relação à violência, são esses três, né? Os outros que você falou são mais estruturais ou infraestruturais. Concordo, mas não entra em violência, né? Pronto. Quem é que ajuda a gente a debater isso? Miriam Abramovay. Essa análise que a gente acabou de fazer é dela, beleza? Miriam Abramovay. Socióloga brasileira. A braba. A mais recomendada para esse assunto de violência nas escolas. Beleza? E esses preconceitos são disfarçados como era só uma brincadeira. Exatamente. Brincadeira de adolescente, brincadeira de criança. Ah, isso é coisa de criança. Não, velho. O racismo não é coisa de criança, misoginia não é coisa de criança e gordofobia não é coisa de criança. Isso não é coisa de criança. A criança aprendeu isso em algum lugar. E aí entra aquela ideia do, se eu tenho uma tese mais estrutural, eu faço uma coisa mais estrutural para solucionar. Delegacia, legislação, algum tipo de programa para mudar a forma como a cidade se configura. E se é uma questão mais comportamental, eu penso em palestras, seminários, rodas de conversa, psicólogos. Então, há esses dois caminhos, tá? Há esses dois caminhos muito claros para mim para a proposta de intervenção. Caminho um, estrutural. Algo que mexa na configuração das cidades, por exemplo, para garantir mais segurança às pessoas. Aí, policiamento.
Policiamento. Nem falei da população LGBT, não foi? Nem falei. Mas vocês estão ligados que eu gosto muito desse debate também. Policiamento, câmeras, etc. Legislação, legislação específica, se puder, melhor ainda. Específicas como, por exemplo, Lei Maria da Penha. Essa já existe, tu não pode usar, né? Aí você teria que criar uma outra legislação para o problema que você vai debater. Delegacias, rondas, enfim, estou pensando aqui, tem a ver com policiamento também, né? Isso aqui está tudo muito junto, né? Se você tem uma legislação, tu reconhece que aquele problema existe. Então, ó, leis existem para combater problemas específicos. Então, por que elaborar novas leis? Primeiro, porque você reconhece o problema, reconhecimento do reconhecimento da gravidade do problema. Então, crianças estão sendo abusadas. Você reconhece a gravidade desse problema. Pessoas LGBT, o Brasil é o primeiro lugar no mundo em mortes de pessoas trans e travestis. Você reconhece a gravidade desse problema. E o segundo ponto é que você consegue mais investimentos. Investimentos para o combate. Investimentos para o combate. Pronto. Aí fecha tudo, tá? Essa seria a estrutural, um caminho estrutural. Essas seriam as ideias. Lembrando, se vocês precisarem, eu volto para vocês tirarem print para copiar, tá? Deixa eu seguir aqui o meu flow. E o segundo tipo de intervenção seria mais comportamental. Como é que você faz para reduzir a violência? Tome campanha socioeducativa. Você vai dizer onde vai acontecer, mas não vai ganhar por isso. Isso é só para valorizar o projeto, certo? Não esqueça disso. Tu não ganha ponto por isso, mas vale a pena fazer. Na TV aberta. Essas coisas todas aqui podem ser juntas, tá? Eu estou colocando separado, mas você vai associando e vai vendo que pode parecer junto. Palestras e seminários. Aí, por exemplo, eu gosto muito de você pensar os alunos ou alunos e pais, alunos irresponsáveis, tá ligado? Ó, já é outra coisa, já é outra vibe. Rodas de conversa com psicólogos. Isso aqui é bem vibe escola, né? Isso aqui é bem vibe escola. Com psicólogos. E assim, qualquer coisa nesse sentido, tá ligado? Qualquer coisa nesse sentido. Tô só aqui listando algumas coisas que eu acho que são interessantes, que a gente já sabe e é preciso nunca esquecer. Aqui, por exemplo, poderia ser também criação de vagão de ônibus, criação de ônibus específicos para as mulheres, vagões específicos, né? Entendeu? Há várias possibilidades em questão estrutural. Eu pontuei algumas que eu acho que são interessantes, que a gente já conhecia, que a gente já sabe. Estrutural e comportamental. Esse é o caminho. Tá, agora me fala, o que vocês precisam que eu dê um zoom para vocês anotarem ou copiarem? Porque para mim já está tudo pronto. Aí é só achar uma obra artística boa ou definir qual vai ser o repertório aqui. Por exemplo, polícia, vai ser o filósofo, vai ser história.
Vai ser a ditadura? Vai ser a canção da música? Vai ser o filme? Criminalização da pobreza e da periferia? Vai ser esse caso do indígena que foi morto, queimado vivo? Ou tu vai buscar uma obra artística? Com relação ao abuso contra a mulher, vai ser a série Sex Education? Você vai mais para uma teórica, um teórico que defenda essa questão da cultura de estupro, que defenda não, né? Que defenda que vivemos sim uma sociedade machista e patriarcal e que ela cria uma cultura de estupro. Você vai achar um teórico para isso? Ou uma obra artística? Abuso contra crianças e adolescentes também, um teórico ou uma obra artística? E o bullying vai ser a teórica Miriam Abramovaia ou vai ser uma obra artística? Eu acho que para hoje, mais do que nunca, o repertório perfeito é um repertório artístico. Filme, série ou música. E o outro repertório, não tão perfeito, pode ser o teórico, que é porradão em cima da tese, mas nem tanto para o tema. Então fica essa dica para vocês, tá? Eu acho que história e artes hoje prevalece demais. Prevalece demais. Ó, a Eduarda sugeriu que eu mandasse o PDF para vocês. É melhor, então? Eu mando para vocês, de boa. Posso mandar, tranquilo. Tá, então deixa eu mandar logo agora, que antes pode ser que eu esqueça ou demore, né? Quem participou do Redaflow, inclusive, a aula do Redaflow já está disponível e os 3 textos que foram corrigidos ao vivo também estão lá com todas as anotações para você acompanhar. E vai rolar outro Redaflow, ou semana que vem, ou agora já, sexta-feira agora, tá? Depende de como vai estar a sala aqui do 30. Porque eu quero fazer presencial e online. Inclusive, quem for do online e quiser vir presencial, pode vir presencial. Qualquer Redaflow, se você quiser vir presencial, você pode vir presencial, mesmo que você seja do online, tá bom? E aí, dessa vez, eu vou fazer gratuito, vai ser gratuito. E quem participou do Redaflow anterior é o mesmo tema, então não recomendo que venha de novo, a não ser que queira assistir de novo. Eu vou fazer o mesmo tema da semana passada, tá bom? Laurinha, não precisamos. A gente conseguiu fazer tudo hoje. Hoje a gente tava cagota. Tava, foi frenético hoje. A gente analisou o meu texto, página 1, fizemos a oficina de estrutura, página 3 e o tema. 3 atividades. Tudo certo.